Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade em que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim, pela vontade de Deus, eu peço que os irmãos se coloquem de pé para que façamos a abertura da nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual da tarde de hoje. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, tocar o hino da obediência, cantar o hino da obediência.
podemos sentar pela vontade de Deus. Como vinha falando antes da abertura, é sempre motivo de darmos graças a Deus todas as oportunidades que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim nós reconhecemos que estamos aqui pela vontade de Deus. Esse Deus que nos separou, nos predestinou desde antes da fundação do mundo, para que hoje, segundo a sua vontade, nós estivéssemos aqui reunidos hoje. Assim como o próprio apóstolo Paulo, ou melhor, Cristo, em seu apóstolo Paulo, nos escreve que ele estava destinado a ser apóstolo antes que o mundo fosse criado. Sendo a doutrina, meus irmãos, uma ciência e uma lei, uma ciência perfeita e uma lei perfeita, por que perfeita? Porque provém do único perfeito, que é Deus. Sendo uma doutrina, uma ciência perfeita, ela não aceita exceções. Não tem exceção na lei. Vale para todo mundo a lei da doutrina da obediência a Deus. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos aqueles que praticam a obediência a Deus vão alcançar todos os benefícios inerentes à posse do conhecimento da realidade, como nos diz o professor Ugarte. Então, aquilo que valia para São Paulo, vale para nós. A lei que valia para nosso Senhor Jesus Cristo, vale para nós. A lei que valia para o professor Ugarte, vale para nós. Não há exceção. É para todos que se dedicarem à prática perseverante da santa obediência à vontade de Deus. E o Cristo, no professor Ugarte, nos fala assim: ninguém pode alcançar a verdade sem lutas. Tudo aquilo que nós buscamos, meus irmãos, no plano material, nós temos que nos esforçar para alcançar. Isso materialmente falando. Se eu quero me formar no colégio, se eu quero me formar numa faculdade, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar. Se eu quero comprar uma casa, eu tenho que me esforçar. Se eu quero trocar de carro, eu tenho que me esforçar. Então, tudo é necessário que nós lutemos para alcançar os objetivos. Na doutrina, meus irmãos, não é diferente. Para tudo, diz ele assim, ninguém pode alcançar a verdade sem lutas. Para tudo requerem-se esforços tenazes. Sem perseverança, ou sem aquela insistência, mas lutar com insistência, perseverando, sem desistir. Sem perseverança, ninguém verá o fruto do seu labor. E lá no Evangelho diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é o que o professor está falando aqui. Sem perseverança, ninguém chega à meta final. Imaginem um corredor correndo uma maratona. Ele correu 5 quilômetros e parou. Ele não teve perseverança de correr os 42 quilômetros necessários. O que aconteceu? Ele não chegou no final. Espiritualmente, meus irmãos, é a mesma coisa. Temos que perseverar na prática da obediência para chegarmos ao resultado final. Qual é o resultado final? Apocalipse 3:21. Ao vencedor falo-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. O segredo, continua o professor Ugarte, o segredo da doutrina está nessa confiança ilimitada que temos no amparo de nosso Pai comum.
que é Cristo Jesus, nosso Pai comum. O segredo da doutrina está nessa confiança, lutar perseverantemente, confiando nas suas promessas, confiando naquilo que ele nos diz. Assim, nós alcançaremos a vitória final, a vitória destinada a todos aqueles que se dedicam. Humanamente falando, para um jovem, a vitória final pode ser passar numa faculdade. Por quê? Porque ele se dedicou, se esforçou, teve confiança naquilo que ele estava fazendo. Para nós, espiritualmente, nos esforçando na prática da obediência, a nossa vitória final é alcançar a salvação de nossas almas e sermos um com o Pai. Hoje, pela vontade de Deus, não vou me estender muito nesse início, porque junto comigo vai falar a nossa irmã Lourdes, pela vontade de Deus. Então, pela vontade de Deus, eu passo a palavra à irmã Lourdes para que nos fale algo sobre essa doutrina da obediência a Deus. Que Deus esteja conosco. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por mais uma reunião. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez pela vontade de Deus. E aos nossos irmãos que nos assistem online, Deus conosco. Também tirei um texto da Vida e Legado do livro do professor Ugarte, A Consciência do Cristo em Nós. Todos nós que aceitamos a obediência à vontade do Pai, Deus Todo-Poderoso, alcançamos o Espírito Santo, a consciência do Cristo, pois assim pensou o Senhor em Jesus quando cedeu nele o seu Espírito de verdade. A consciência do Cristo em nós, ou seja, sempre a vontade de Deus em nós e não a nossa vontade. Abrimos mão da nossa vontade e seguimos a vontade de Deus, que é a obediência. Nós precisamos não somente aceitar, mas praticar conforme praticou o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo-se obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. À medida em que nós praticamos internamente a obediência ao Pai, vai se desenvolvendo cada vez com mais sabedoria e consciência do Cristo em nós. Recebemos gradativamente o discernimento do Cristo, para compreendermos cada vez em maior grau o seu Evangelho da obediência à vontade do Pai dentro dos seus mandamentos e estatutos, desenvolvendo cada dia em nós, praticando, pedindo sabedoria a Deus em oração, para nós dar ensinamentos e entendimento, estudando a Bíblia e as duas leis da obediência. À medida em que cresce em nós o Espírito do Cristo, vai crescendo também em nós a consciência do Pai. Pois ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada, em quem obedece ao Pai segundo a sua doutrina. O nascimento do Cristo em nós. O Cristo nasce em nós desde a primeira vez que, tendo conhecido a doutrina da obediência. Conhecendo a obediência, Deus nos transforma cada dia mais em melhorar como ser humano. A gente sente a vontade de ajudar o próximo, só fazer o bem, porque o que queremos para nós, queremos para nossos irmãos e ao próximo. Acreditamos nela e como o embrião, que depois de certo tempo de gestação, estado no qual passamos por dúvidas e desconfianças devido estarmos tanto tempo na credulidade da nossa liberdade.
Como um embrião quando está numa gestação, tudo é novidade, tudo é emoção, descoberta e começo. A doutrina não é diferente. Começando assim. Passamos por dúvidas e desconfiança devido a estarmos tanto na credulidade da liberdade. A nossa mente habituada a pensar nesse sentido não pode ser transformada completamente no seu modo de meditar, que tem tido inúmeras encarnações passadas. Chega ao seu tempo de nascimento, identicamente nasce o Senhor em nós. Mas o nascimento do Cristo em nós, que é o nascimento do Espírito Santo em nós, efetua-se quase sem compreendermos o seu nascimento em conformidade com os ensinamentos dos apóstolos. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo é como o vento que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas à medida em que se desenvolve em nós o Cristo, sentimos manifestação da sua divina presença, manifestação de luz espiritual, visão e audição, como também diversas outras manifestações em nosso corpo físico e igualmente em nossa mente. Compreendemos melhor a doutrina da obediência ao Pai Celestial. O alimento do Cristo em nós é a obediência ao Pai dentro dos seus mandamentos e estatutos. Aquele que se esquece de alimentar o Cristo em nós, deixando de praticar a obediência, corre o perigo de voltar à lei de liberdade, perdendo o que ganhou espiritualmente. Por isso, todos os dias devemos nos lembrar da obediência, base da justificação dos nossos atos passados, quando estávamos na lei de liberdade. Alimento do Cristo em nós é como alimentar o corpo. Precisamos fazer 3 refeições ao dia para o corpo aguentar. Assim é nosso espírito alimentando com práticas, obedecendo a Deus, orações e praticando a obediência. Devemos nos esforçar no trabalho espiritual da obediência, como se fôssemos livres. Não que sejamos livres, mas como servos do Cristo do Pai, fazendo de coração, ânimo e vontade do Pai de Deus. Devemos aprender muito bem de memória os 10 mandamentos para tê-los presente em todo momento, rogando ao Pai pela sua vontade, que possamos cumprir-o para Ele, nada há impossível. Se alguém cai, não deve desalentar-se, rogando ao Pai pela sua vontade, invocando a Cristo, Ele que foi tentado e poderoso para salvar os que são tentados. Se desejamos progredir rapidamente em Cristo, procuramos interessar-nos pela salvação dos demais, que está na lei do pecado, da desobediência. Então teremos mais auxílio do Altíssimo. Cooperemos em todo sentido para a difusão da Santa Doutrina. Então, irmão, tirei um texto curto, mas eu tirei uma reflexão do inário. O nosso inário ali tem uma reflexão também em forma de hino. Nada se move, nem uma folha cai, sem que não seja pelo poder do Pai. Se tu não sabes, é bom compreender que tens agora o poder de obedecer. Os astros pelos céus caminho certo têm. Guia nós os sonhos é forte e os sustém. Tudo que existe pertence ao Criador. Tudo o universo obedece ao Senhor. Deus criou tudo muito belo e bom. Tem o poder para dar a cada irmão sabedoria, amor e compreensão, para vencer nessa lei de perfeição. Então, é isso aí, irmão, que nem o irmão falou ali. Praticarmos, às vezes, uns praticando, às vezes, consegue. Deus dá a sabedoria de nós chegarmos lá com mais sabedoria, mas às vezes a gente também, se não praticar todos os dias,
todo momento na mente, às vezes a gente pode tropeçar no caminho. E tropeçando tem que começar tudo de novo, pedir a Deus sabedoria e começar tudo de novo. O bom é não tropeçar, né? Porque o caminhar, às vezes é melhor ser lento, mas sempre seguir o caminho certo da obediência. Eu passo a palavra, não. Dou graças a Deus por tudo, agradecendo por tudo. Damos graças a Deus, aquilo que nos foi dado ao ouvir pela irmã Lourdes, reconhecendo que sempre que nós falamos em obediência, pela obediência, não somos nós quem falamos, mas é o Espírito do Cristo que já está desperto em nós e que começa, pela vontade de Deus, dar este testemunho da doutrina. Viram que nesse tema que o professor Ugarte escreve, ele fala que o Espírito Santo de Deus nasce em nós desde o primeiro momento em que nós aceitamos a obediência e colocamos em prática. Ele é bem claro. E colocamos em prática. Não basta apenas aceitar, dizer que aceita. Não muda nada. Isso aí é o legítimo, aquilo que Paulo nos recomenda não fazer, a fé sem obras. O que é uma fé sem obras? É tu acreditar em algo e aquilo não... Só acredita, aquilo não transforma em ações. A fé com obras não. Porque tu acredita em algo e então tu te movimenta para fazer aquilo, que é a prática da obediência. Como é que se comprova a nossa fé na obediência a Deus? São Paulo diz, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. São Paulo estava falando que não bastava apenas acreditar em Cristo Jesus. Não bastava apenas dizer que conhecia, que eu sou da igreja. Isso não salva ninguém. O que salva é, no dia a dia, como a irmã vinha lembrando, a gente exercitar, praticar esta obediência. Isto é uma fé com obras, porque além de acreditar, tu está exercitando. E como se exercita a obediência no dia a dia? Nas nossas obras. Pela vontade de Deus eu vou trabalhar. Isso é uma obra. Eu não estou trabalhando mais pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus eu vou ao colégio. Eu não estou mais indo ao colégio pela minha vontade. Eu estou indo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus eu vou viajar. Pela vontade de Deus eu vou para a faculdade. Pela vontade de Deus eu vou visitar minha mãe. Então, em todos os nossos atos da nossa vida, nós devemos fazê-los pela vontade de Deus, como diz o professor Ugarte na obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Todos os nossos atos dentro do bem, porque a doutrina é para ser feita dentro do bem, dentro dos mandamentos e dos estatutos. Esse fazer a obediência no nosso dia a dia não é simplesmente acordar de manhã, orar o Pai Nosso e fazer as práticas e depois lembrar da obediência só no final do dia. Lá quando vai dormir, aí lembra de novo, aí ora e faz as práticas. É muito importante isso? É muito importante, mas precisa mais. Nós precisamos mais, irmãos. Nós precisamos nos lembrar, como eu estava falando, no nosso dia a dia das nossas obras. Porque é nesse campo prático, é no dia a dia, é na experiência que nós colocamos em prática a obediência. O simplesmente, para nós parece ser simples, ser fácil, né? Mas não é tão fácil assim.
lembrar dos nossos atos, de os fazer pela vontade de Deus. Quantas vezes nós, eu não estou falando dos irmãos, estou falando nós, quantas vezes nós esquecemos? Quantas vezes? Muitas vezes durante o dia. Muitas vezes. Por isso que nós temos que pedir, quando formos orar, que o Senhor nos dê a memória de lembrar da obediência a Deus no nosso dia a dia. Porque se Ele é um Pai de misericórdia, é um Pai bondoso e amoroso, se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar. Ele não diz assim: quem tiver falta de sabedoria, peça, que o Senhor dá abundantemente. Então nós temos que pedir essas coisas para o nosso proveito espiritual. E quando nós crescemos espiritualmente, pela prática da obediência, dessa obediência no dia a dia, materialmente, em nossos atos, como diz o professor Ugarte, nós somos reflexos fiéis das nossas consciências. Então, se a nossa consciência melhorou, se a nossa consciência evoluiu, consequentemente, no nosso dia a dia, os nossos atos, a nossa interação com o mundo e aquilo que o mundo nos devolve, nós vamos perceber de outra forma. Nós vamos perceber já não mais com a nossa consciência humana. Nós vamos começar a entender as coisas através desta consciência do Cristo que nasceu em nós, que a irmã estava lendo. Cristo nasce em nós, repetindo as palavras do professor que a irmã leu. Cristo nasce em nós desde o primeiro momento em que nós aceitamos a obediência e colocamos em prática. E esse colocar em prática, como a irmã estava lembrando, que também está no artigo, é o alimentar o Cristo no nosso interno. Aí alguém pode pensar assim: esse negócio de alimentar o Espírito, isso aí é invenção, né? Não, não é, irmãos, está na Bíblia. Escrito há 2000 anos. Há 2000 anos já está dito lá que nós temos que alimentar o nosso Espírito. Só que toda a Bíblia, como a gente sabe, quando ela foi escrita com véus. Véus são, como que eu vou dizer assim, escrita de forma que somente pela vontade de Deus, quando nós nos esforçamos na prática da obediência, que nós conseguimos entender o que está escrito. Porque se fosse fácil de entender a Bíblia, não estavam aí mundo afora matando em nome de Deus, fazendo guerra em nome de Deus, e tudo querendo justificar isso na Bíblia. Como assim? Se Deus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que eu posso dizer que eu amo ao meu próximo se eu faço mal para o meu próximo? Não pode. Está ao contrário do que está escrito na Bíblia. Então os homens, ignorantemente, por desconhecerem a verdadeira interpretação da Bíblia, que só Deus dá a si mesmo nos seus servos, transformaram aquilo que era fonte de salvação em religiões e seitas humanas. E por incrível que pareça, aquilo que o Senhor diz, amai-vos uns aos outros, os homens transformaram em odiai-vos uns aos outros, matai-vos uns aos outros, contrariando completamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Mas o irmão não explicou onde é que está aquela parte na Bíblia, né, que diz que nós temos que alimentar-nos espiritualmente, né? Está lá na última ceia. Quando os discípulos olhavam, todos estavam comendo. E um discípulo olhava para o outro e dizia: mas ninguém trouxe comida para o mestre. Ele não está comendo. Ninguém trouxe nada para ele. E Jesus, sabedor dos seus pensamentos, que ele disse? Eu, para comer, tenho um manjar que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus e completar a sua obra.
Fazer a vontade de Deus é o nosso alimento espiritual, que o professor fala neste artigo, que se nós não alimentarmos o Cristo no nosso interno, nós corremos o quê? O perigo de voltar para a lei de liberdade. Espiritualmente falando, significa o quê? Corremos o perigo de morrer espiritualmente. Que conforme o professor também nos fala nas duas grandes leis espirituais, os que estão na lei de liberdade são como mortos para Deus. O que acontece? Agora os irmãos pensem materialmente comigo aqui. O que acontece quando nasce um nenê e ele está começando a crescer e a mãe para de dar comida? O que vai acontecer com a criança? Ela não vai sobreviver. Se ninguém der comida para a criança, ela não sabe pegar a comida sozinha ainda. Ela não vai sobreviver. O que acontece conosco agora espiritualmente? O que acontece conosco se nós não alimentarmos o nosso espírito? Também o mesmo destino. Vai morrer espiritualmente. E o morrer espiritualmente não é o mesmo sentido de material. Morrer espiritualmente é voltar para a lei de liberdade, quando a gente ainda não aceitava a vontade de Deus. E o que vai acontecer? A compreensão que nós havíamos ganhado, nós vamos perder. E aí o que acontece? A Bíblia nos fala muito sério sobre isso, quando ela nos fala deste exemplo de forma de parábola. É a porca lavada que tornou a volver-se no lamaçal. É como se nós, quando entramos para a obediência a Deus e começamos a praticar a obediência a Deus, nós tomamos, na verdade, um banho. Nos limpamos, no artigo que a irmã leu está escrito isso, nos limpamos das obras mortas cometidas ainda na lei de liberdade. Então nós ficamos limpos. E nós, com a prática da obediência, nós continuamos nos limpando ou nos purificando espiritualmente, cada dia mais, para chegarmos ao nível da perfeição. Perfeição essa que nós alcançaremos em Deus, não agora. Agora nós ainda somos imperfeitos e estamos neste trabalho de limpar a nossa veste, limpar as nossas roupas espirituais, para alcançarmos um dia, pela vontade de Deus, a perfeição. E o que acontece quando nós deixamos de alimentar esse nosso espírito com a prática da obediência? Lembram do exemplo da porca lavada tornar a volver-se no lamaçal? É como se nós pegássemos as nossas roupas brancas, que foram clareadas, como diz o próprio Evangelho, o Apocalipse, nossas roupas foram clareadas pelo sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? É a obediência a Deus. O que acontece se nós, com as nossas roupas brancas, formos brincar no lamaçal? Vai ficar bem branquinha a nossa roupa, né? Depois de nós rolarmos no lamaçal, né? Vai ficar imunda a nossa roupa. O que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar e passar por todo o processo de novo, como a irmã estava lembrando, de branquear a nossa roupa. Clarear a nossa roupa novamente. Como nós vamos clarear novamente a roupa? Nos arrependendo, primeiro de tudo, né? Temos que nos arrepender do caminho errado que nós estávamos, que nós pegamos. Muitas vezes nós pegamos um caminho errado, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos diz assim: olha, meu filho, acho que nesse caminho aí não é bom para ti, segue pelo outro. E nós damos ouvido a esse aviso do Senhor e seguimos firmes na obediência. Às vezes pode ser que nós derrapemos, e aí nós vamos ter que passar por um processo de novo de limpeza, limpar as nossas vestes, para que quando o Senhor nos chamar para as suas bodas, lembram a passagem aquela que tem no Evangelho também sobre as bodas do Cordeiro, que os filhos não quiseram ir? Os filhos não quiseram ir, porque um tinha um campo para olhar, o outro tinha comprado uma junta nova de bois e queria examinar, o outro tinha não sei o que, ninguém quis ir. O que o Senhor fez?
ele chamou todos os mendigos e que andavam pelo mundo afora para sua boda. Mas o que ele fez antes de eles entrarem na sua casa? Mandou que todo mundo tomasse banho e vestisse as vestes apropriadas, que eram as vestes para a sua boda, para o seu aniversário. E todos se vestiram e comeram da mesa do Senhor. Comeram o que é? A obediência a Deus, essa vontade de Deus. Mas tinha um lá no meio que não estava com a veste apropriada. O que foi feito? Esse foi lançado fora, esse não podia participar. Por quê? Porque na mesa do Senhor só se alimentam aqueles que praticam a obediência. Porque a comida que é servida pelo Senhor, essa que o Senhor disse lá, eu para comer tenho manjar que vós não conheceis, isso é a obediência a Deus. É isso que nós temos que comer no nosso dia a dia. E não é difícil. E ninguém no mundo precisa ficar sabendo, porque não é uma coisa que tu sai falando para todo mundo na rua. Como é que eu faço isso? Eu já falei no início, pela vontade de Deus. Se eu vou trabalhar, eu só penso, pela vontade de Deus, eu vou trabalhar. Neste momento, eu anulei a minha vontade, porque essa vontade não é mais a minha, é a de Deus. Assim, quando eu anulo a minha vontade, eu estou fazendo, na verdade, a obediência a Deus, que é o alimento que nós necessitamos. Quando eu vou para o colégio, para a faculdade, qualquer lugar, eu penso que eu vou pela vontade de Deus. Assim, qualquer ato dentro do bem, eu tenho que me lembrar que vou fazer pela vontade de Deus. Aí o irmão pode pensar, mas eu me lembro poucas vezes durante o dia. Bom, aí nós temos 2 ou 3 oportunidades durante o dia de recuperar esse esquecimento. Por exemplo, o professor Ugarte nos recomendava que na hora do almoço, quando nós parássemos para almoçar, que é aquele momento que nós não estamos trabalhando, estamos ali conosco mesmo, nós pensemos assim, Senhor, perdoa tudo aquilo que eu fiz de errado. E eu reconheço, Pai, que tudo aquilo que eu fiz em harmonia com a Tua vontade, foi pela Tua vontade e não pela minha. E segue à tarde, tentando lembrar o máximo possível de fazer a obediência a Deus. Mas aí, o que vai acontecer? Muitas vezes nós vamos esquecer de novo, porque esse é um processo. Ninguém nasce pronto. Na prática da obediência, ninguém nasce pronto. É um processo diário e ao longo da nossa vida toda que nós viemos trabalhando nesse processo, cada dia um pouquinho mais. E ainda nós não lembramos o suficiente. Então, na hora da janta, façamos a mesma coisa. Senhor, perdoa aquilo que eu fiz de errado. Não preciso falar. Está comendo, não precisa nem parar de comer. Porque não é pelo ato material de estar comendo que nós não podemos orar. A oração é aqui, só na mente. E ninguém na nossa volta precisa saber. Porque lá no Evangelho diz assim, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que Deus em secreto ouvirá e te recompensará. O que é entrar no nosso quarto? É entrar para dentro de nós. Não é uma peça da casa. Não é o meu quarto, a minha cozinha, qualquer peça da casa. É, quando eu for orar, eu tenho que entrar para dentro, para o meu interno. Ali, para facilitar a oração, o que eu posso fazer? Fechar a porta. O que é fechar a porta? É fechar os meus olhos. Porque às vezes, quando nós estamos orando de olho aberto, alguma coisa pode distrair a gente. E se alguma coisa distrair, a gente pode perder o foco da oração. E aquilo que a gente estava orando já se foi. Então, quando a gente for orar, entra para dentro de ti. Fecha os teus olhos e ora de boca fechada. Só com a tua mente. Porque Deus não precisa ouvir palavras. Ele ouve o nosso pensamento. Então, assim nós oramos. Quando nós estamos, por exemplo, que eu vinha falando, na oração na janta, pode estar comendo
e orando, pedindo a Deus perdão pelas coisas que a gente fez de errado durante o dia, que não devia ter feito, e pedindo que Ele, fazendo na verdade, o reconhecimento de que as coisas que nós fizemos dentro dos mandamentos e estatutos foram feitos pela vontade de Deus. E temos uma terceira chance ainda, na hora de dormir, quando nós formos fazer a nossa oração da noite, orar o Pai Nosso, fazer as práticas e depois orar pela igreja, orar pelos irmãos e pedir perdão de novo por aquilo que a gente fez de errado durante o dia e reconhecer que os atos bons foram feitos pela vontade de Deus. Esse é o trabalho da obediência. É um trabalho interno, mental. E quanto mais nós fazemos, mais a nossa vida no nosso externo, material, ela vai mudando. O professor chega a dizer que nós sentiremos influxos espirituais e sentiremos no nosso corpo físico mudanças em função da prática da obediência. Mas para que cheguemos lá, primeiro de tudo, qual é a primeira passagem que eu li para os irmãos no início da reunião? Precisamos ter uma confiança ilimitada no amparo de nosso Pai comum. Nós precisamos confiar. Porque se nós não confiarmos, que benefício trará? É a mesma coisa se nós não tivermos fé. Que benefício trará? Nós temos que crer. Crer é imprescindível. Se eu não creio, façam esse raciocínio, meus irmãos. Se eu não creio em Deus, um exemplo, por que eu vou obedecer a Deus? Primeiro eu tenho que crer que Deus existe. Esse é o pressuposto básico. Ninguém faz a vontade de alguém que não acredita. Porque fazer a vontade é exatamente isso. É fazer a vontade dele, não a nossa. Como que eu vou fazer a vontade de alguém que eu não confio? Alguém aqui que tenha, entre aspas, não vou nem dizer alguém aqui, na humanidade pode ser que exista 2 inimigos. Tu acha que um inimigo vai fazer a vontade do outro? Não. Nós só fazemos a vontade de quem nós confiamos. Por isso nós precisamos desenvolver diariamente com essa prática da obediência, além de tudo, essa confiança ilimitada. Porque o Evangelho nos diz assim, que Deus sabe das coisas que nós precisamos, mesmo antes de pedirmos. Nós confiamos verdadeiramente nisso? Temos que confiar que Deus sabe de tudo. Deus sabe passado, presente e futuro, porque para a verdade, para Deus não existe passado. Para Deus não existe presente, não existe futuro. Porque já lá no Velho Testamento, o Senhor, quando se manifestou a Moisés, ele disse, Moisés perguntou a ele, mas quem eu digo que falou comigo, que me deu todas essas orientações? Aí Deus disse para Moisés, diga que eu sou, falou contigo. Eu sou. Eu sou, meus irmãos, é presente. Não é eu fui, não é eu serei, é eu sou. Deus é presente nas nossas vidas. Ele não será presente. Ele não foi presente. Ele é presente em nossas vidas. E quando nós, de novo, alimentamos esta consciência no nosso interno, quando nós alimentamos o nosso espírito com a prática da obediência, eu sou, está em nós. Às vezes é difícil de ver, na maioria das vezes, porque nessa maioria das vezes, nós nos consideramos o quê? E o professor diz que nós não podemos nos considerar assim. Nós nos consideramos indignos
de Deus se manifestar em nós. Nós nos consideramos indignos de Deus se manifestar em nós. E isso está errado. Porque se fôssemos indignos, Deus não nos teria chamado para a sua verdadeira lei. O professor nos diz assim: ninguém se considere indigno de obedecer a Deus. Ninguém se considere indigno. Porque no Evangelho também está escrito na Bíblia, e eu já falei pela vontade de Deus essa passagem, Deus não faz acepção de pessoas. Em todo o país em que ele é aceito, ele manifesta a sua vontade. Em toda a nação, em toda a cidade, em todo o bairro, em toda a casa em que ele é aceito, ele manifesta a sua vontade no nosso interno. E nós temos, de novo, meus irmãos, desculpa eu ficar repetindo, mas pela vontade de Deus é importante que nós tenhamos essa confiança ilimitada no amparo dele. Isso não quer dizer que Deus vai fazer as nossas vontades, não é isso. Nós vamos receber de Deus aquilo que é necessário. Porque Ele sabe, mesmo antes de pedir, aquilo que nós necessitamos. Tá, meus irmãos? Ele não faz as nossas vontades. A doutrina da obediência a Deus explica e ensina exatamente o contrário. Nós é que temos que fazer a vontade de Deus. Essa ideia de um Deus que faz a vontade dos homens, me desculpe, isso é fantasia. Isso aí é a história do Aladim, né? Do gênio. Aí tu chama o gênio e o gênio faz as tuas vontades. Deus não é um gênio. Deus é o poder absoluto, o criador do universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes. Nós somos suas criaturas. Nós estamos aqui porque Ele assim quis que nós estivéssemos aqui. Nós estamos aqui porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. Nós nascemos porque Ele quis que nós nascêssemos. Nós viemos nessa época no mundo, época difícil, do início das dores, como nos diz o Evangelho, para aprender a obediência, porque Ele quis que nós aprendêssemos a sua obediência. Quando que Ele quis? Agora? Não. Desde que Ele criou o universo, Ele já tinha programado para que hoje nós estivéssemos todos aqui reunidos. Porque o universo, meus irmãos, ele não pode ser algo bagunçado. Não tem como conceber um universo bagunçado. Os irmãos, imaginem um universo, milhares de estrelas, planetas, todas girando ao mesmo tempo, umas em torno das outras. Isso é organização e perfeição absoluta. Lembrem da nossa natureza, a perfeição que é a nossa natureza. Lembrem do nosso corpo humano, a perfeição que é o seu funcionamento. Claro que a natureza, como o corpo humano, chega um momento que as peças começam a dar desgaste. Por quê? Porque somos materiais. E espiritualmente não. Espiritualmente não dá desgaste, só dá crescimento. Porque com essas experiências, essa compreensão nova do mundo, dessa perfeição absoluta que o mundo é, nós não percebemos. Por quê? Porque nós somos materiais ainda. Mas quanto mais nós nos dedicarmos à prática da obediência, mais claras vão ficando essas coisas. Mais entendimento espiritual do porquê das coisas nós vamos tendo. Vai chegar ao ponto que nós entenderemos o porquê da vida, o porquê da morte, por que reencarnar. Mas isso, meus irmãos, pela vontade de Deus, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos, pela vontade de Deus, convido a todos os irmãos que se coloquem de pé pela vontade de Deus, para que façamos
a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E nós temos fé. Mais do que fé, a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome, isto é, por tua santa vontade. Rogamos-te, Senhor, que nos perdoe de todas as nossas imperfeições e nos ilumines com o teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem. Prepara-nos, Senhor, para recebermos tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do teu poder te suplicamos, que abençoe a todos nós aqui presentes, bem como a todos nossos irmãos, onde quer que estejam, em obediência à tua santa vontade. Afasta, Senhor, de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a tua santa vontade dentro de teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito. Dirige-nos, Senhor, com tua sabedoria, e ilumina-nos, Senhor, com teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, rogamos-te por todos os nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente. Em especial, Senhor, por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, Pai, e sabes as necessidades de cada um de teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for da tua vontade. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos pelos governos da terra e pelas pessoas postas em dignidade, e principalmente pelo governo deste país, para que governem com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus.
Agora, se algum irmão ou irmã teve a graça de ver ou ouvir espiritualmente, ou quiser dar algum testemunho da obediência a Deus, tem a palavra pela vontade de Deus. Eu quero dar o testemunho, porque o senhor está hoje aqui e eu não conhecia, né? E eu contei o milagre que eu tinha por causa do tio João. O médico mandou eu ir embora porque não tinha mais nada para fazer. Não urinava, 3 pedras que eu tinha, e daí ele só não tem o que fazer. Vai para casa, só Deus. Eu atravessava o rio e ia, né, confessar lá com o padre, né? E quando eu passei assim no quarto, ele estava dobrado o joelho assim, na cabeça. Eu disse, mas se ele me curar, hoje de tarde eu vou tinha um galpão bem feitinho, eu vou ir no culto. E nunca mais vou sair. E foi o que aconteceu. A gente conversava, né? Não tinha nem conhecimento. Hoje eu estava comentando ainda com a irmã Lourdes que daí qualquer coisa que acontecia, eu contava para o senhor. Isso. E agora, tenho que agradecer todos os irmãos, todos, pela graça de meu esposo estar aí vivo. Graças a Deus. Porque eles disseram que ele não ia resistir. Ele estava na UTI e eu pedindo oração, até para a irmã Bertolina, a gente era amiga de infância, tudo certo. Agora ele está bem. Graças a Deus. Só que tem outro porém, imitando eu, né? Quem sabe ela vai fazer isso aí. Ela tem uma pedra, ela não está se alimentando pelo nariz, a irmã dele. Um morreu na água, daí ele ficou assim que Deus e os irmãos, eu agradeço muito todos os irmãos que oraram por ele. Graças a Deus. E agora a irmã dele tem um problema que nem eu tinha. Vamos orar por ela também. É, isso aí. Se pudesse botar na oração. Claro, vamos orar por ela. E ela. a gente tem muita fé, né? Oramos por todos que estão necessitados, exatamente. Obrigada. O irmão João, o vô João que ela falou, para mim é o tio João Inácio. João Inácio, é. Ele vinha e dava culto ali. É, sim mesmo. Daí não tinha igreja, fazia no galpão. No galpão mas dele. Mas a mesma coisa. Claro. Né? Qualquer lugar que a gente pudesse reunir, tá bom. Naquela oração que ele se ajoelhou, e eu vi ele, passei assim na porta, eu disse, olha, se eu expulsar essas pedras, eu nunca mais vou sair. E nunca mais sair mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Eu quero agradecer a Deus por hoje agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, na eternidade favorita. Já é um milagre, né? Sim. Eu já digo, já é um milagre. Graças a Deus, né? Está bem, está se recuperando, está em tratamento. Hoje Sim. ele não pôde vir porque estava com muita tosse. Mas eu sei que, pela vontade de Deus, tudo vai passar. Graças a Deus, é isso aí. É muita oração, muita fé. Tive desde o início, assim. Nunca desisti, sempre tive a certeza, aquela certeza limitada que eu ia falar. Que ele ia passar por isso, porque tinha que passar, mas que a gente sempre ia lá adiante, nem agora ele está bem, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Continuamos orando. Também quero agradecer muito a Deus por poder estar aqui orando pelos irmãos, pela inspiração do Cristo nos irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem me dado, para mim e para minha família. Graças a Deus. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Ninguém mais deseja falar? Agradecer a Deus pela vontade deles, porque para nós chegar até aqui, a vontade deles ser eu. Graças a Deus. Então tá, peço que os irmãos se coloquem de pé pela vontade de Deus para a gente fazer o encerramento da reunião. Mais uma vez, Senhor e Pai nosso, graças te damos porque foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu santo espírito de obediência. Ampara-nos
orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.